Fala, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade aqui ao estudo dos crimes contra a dignidade sexual. Na última aula, nós estudamos o crime de estupro e na aula de hoje nós vamos estudar o crime de estupro de vulnerável. Percebam, é um outro crime previsto em outro tipo penal, tá bom? Tá lá no artigo 217-A e consiste em ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou doença mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência. Vamos estudar cada uma dessas hipóteses aí de vulnerabilidade prevista no 217-A e parágrafo, tá bom? Que é a primeira coisa que eu queria que vocês observassem? O estupro de vulnerável, ele não é um crime que tem aí na sua definição típica a violência e a grave ameaça. Por quê, pessoal? Porque a conduta que é tipificada é a conduta de ter a relação sexual com alguém que está aí na condição de vulnerável. Essa condição já definida pelo legislador. Então, pode ser que tenha violência ou grave ameaça? Sim, mas não é elemento do tipo que essa conduta, né, que a prática dessa conjunção carnal ou de outros atos libidinosos seja cometida com a violência ou a grave ameaça. No estupro, não. A gente sabe que no crime de estupro, nós temos aí a violência e a grave ameaça no constrangimento, né? Então, a gente constrange com violência ou grave ameaça para que a vítima ceda e tenha conjunção carnal ou pratique outros atos libidinosos com o mesmo. Aqui não se fala enquanto elementar do tipo na violência ou grave ameaça, tá bom? E aí, essa questão da violência ou grave ameaça, bem antigamente, a doutrina costumava, né, e alguns julgadores também, costumavam dizer que no estupro de vulnerável, a violência é presumida. Não é, pessoal, muitos autores hoje em dia criticam isso e já não se usa mais dizer que no estupro de vulnerável, a violência é presumida. Não há violência, não há que se falar em violência aqui. O que se há é o quê? Uma ilicitude no consentimento. O ordenamento jurídico considera que o consentimento de um menor de 14 anos é um consentimento inválido, que não tem validade, justamente porque se trata de um menor de 14 anos que não teria aí capacidade para consentir. Perceberam? Então, não é que a violência é presumida, que a gente não está falando da questão do ato sexual ser praticado com violência ou não. Tá bom? Aqui a questão é ter a relação sexual, seja lá conjunção carnal ou praticar outros atos libidinosos com um menor de 14 anos e ponto. É uma circunstância objetiva, tá bom? Por que menores de 14 anos? Menores de 14 anos, justamente, foi o marco que o legislador escolheu e entende que esses menores, nessa situação, são incapazes de consentir validamente, justamente porque são imaturos, ainda não desenvolveram a sua personalidade, tá bom? Não desenvolveram ainda a sua questão com relação à sexualidade. Então, por isso, o legislador, ele preferiu imputar a responsabilidade, vamos dizer assim, de não ter a relação sexual com o menor de 14 ao maior, que teria aí o discernimento de perceber que trata-se de um menor de 14, portanto, uma criança, né, ou adolescente aí entre 12 e 14, que ainda não tem a capacidade ainda de consentir, que ainda não tem a capacidade de praticar tais atos sexuais, tá bom? A presunção, portanto, que se trata aqui, pessoal, é uma presunção de vulnerabilidade, porque eles não têm porque eles não têm ainda o desenvolvimento físico, moral e mental completo ainda para o legislador, tá bom? E aí, muitos alunos falam, Úrsula,
mas eu tenho uma vizinha que tem 13 anos e ela é casada com um rapaz de 19. Os pais consentiram e eles têm relação, ela está até grávida. E aí, como que é nesse caso? Estupro de vulnerável. Úrsula, mas eles são casados, não importa. A redação ela é objetiva. Ter a conjunção carnal com menor de 14 anos é crime, é estupro de vulnerável. Mas ela quis, o pai deixou, não importa. Não há que se falar aqui em consentimento do pai para a dignidade sexual da menor, relacionada à dignidade sexual que pertence à menor. Perceberam o que eu estou dizendo? Úrsula, mas é a menina mais rodada do bairro, menina promíscua, já ficou com não sei quantos caras aqui do meu bairro. Enfim, a menina tem aí uma experiência sexual vasta e a menina tem 13 anos. E aí meu filho foi ter relação sexual com ela, meu filho tem 18 anos e agora ele está respondendo a um processo, ele está preso por conta disso. Isso não é certo, a menina que quis, a menina que seduziu meu filho, enfim. Pessoal, a questão é, não há que se ter relação sexual com menor de 14 anos e ponto. Se a pessoa, a vítima, no caso, tem um passado promíscuo, se a vítima ela está numa situação de prostituição, quem tem que se conscientizar e não ter o ato sexual é o maior de idade. O legislador trouxe uma presunção absoluta de vulnerabilidade desses menores e de um consentimento inválido. Então, ainda que essa vítima tenha um passado aí promíscuo, né, tenha aí, seja profissional do sexo, que seja, não há que se falar em consentimento válido. Isso não vai servir como causa de exclusão do crime, de atipicidade da conduta. Isso já foi questão muito debatida na jurisprudência. Essa questão, ela foi, inclusive, sumulada. E agora, há pouco tempo, essa questão foi incluída na legislação, foi positivada, justamente nesse sentido, para dizer que a questão da configuração do crime de estupro de vulnerável, ela independe desse tipo de questão. Eu não vou olhar para a vítima, é simplesmente uma análise objetiva. Então, coloquem na cabeça de vocês, de uma vez por todas, tá? E gravem assim. É objetivo, o legislador escolheu um marco. Qual marco aqui do caput que a gente está tratando? Conjunção carnal com menor, ou prática de atos libidinosos com menores de 14 anos. É crime e ponto. E não se discute mais nada. Promiscuidade, passado, o que a vítima é ou deixou de ser. Aqui é menor de 14 anos? É, ok. Então, não há, então está configurado o crime a partir do momento em que teve aí esses atos, a prática de conjunção carnal, atos libidinosos com esse menor de 14, tá bom? E aí eu tô dando exemplo aqui de menina, mas aqui também a gente vai trabalhar com vítimas do sexo masculino, a gente vai falar isso, tá bom? Outra situação, o crime de estupro de vulnerável, ele tem como sujeitos passivos os menores de 14 anos, e aí, como eu disse, pode ser tanto vítimas do sexo masculino quanto do sexo feminino, e também aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não têm o necessário discernimento para a prática do ato. Então, percebam, a pessoa aqui, nesse caso, que é considerada vulnerável, não é porque ela é menor de 14. Ela pode ter 30 anos, mas ela tem uma doença mental, né, ou alguma enfermidade que faz com que ela não tenha discernimento para consentir com o ato sexual. Então, ela não tem noção, ela não tem entendimento do caráter ali daquilo que está sendo consentido, da prática do ato sexual, perceberam? Não quer dizer, pessoal, aqui, muita atenção, sobretudo aí, em observando o Estatuto da Pessoa com Deficiência, as pessoas que têm deficiência, qualquer tipo de deficiência, elas podem sim constituir família, elas têm direito, inclusive, a ter relações sexuais, a ter uma vida sexual ativa. A questão aqui é, o agente, ele se utiliza dessa enfermidade ou doença mental para praticar a conjunção carnal ou outros atos libidinosos com essa vítima. Tá? Ele se aproveita dessa situação, então ele se aproveita que a vítima tem uma doença mental e convence essa vítima, por exemplo, a masturbá-lo, a ter com ele conjunção carnal,
Perceberam? Então, aqui não é uma condição objetiva que eu vou analisar. A vítima tem doença mental, deficiência mental, aliás, ou uma enfermidade, e ter relação com essa vítima é crime. Aqui não. Aqui eu vou ter que analisar, sim, a questão da vulnerabilidade. Se o agente se utilizou dessa questão da deficiência mental ou dessa enfermidade para ter o ato com a vítima de forma que ela não poderia consentir aí com o ato de forma válida, tá bom? Aqui nessa situação, então, eu vou analisar essa vulnerabilidade. Eu não vou ter uma presunção absoluta nesse sentido de vulnerabilidade, tá bom? Outra situação também, quem mais pode ser sujeito passivo? Então, nós já vimos o menor de 14 anos, independente aí da análise de qualquer vulnerabilidade ou não, uma circunstância objetiva, tem menos de 14 anos e houve, com relação a esse menor, prática de conjunção carnal ou outros atos libidinosos, configurado estupro de vulnerável. Outro sujeito passivo, quando a vítima tem uma enfermidade ou uma deficiência mental que faz com que ela não tenha discernimento aí para consentir com o ato, e o agente se utiliza dessa situação, e aí eu vou analisar até que ponto essa doença mental, né, ou essa enfermidade foi capaz de fazer com que esse consentimento tenha sido viciado. E uma terceira situação, o sujeito passivo, quem pode ser vítima desse crime também, é justamente aqueles que, por qualquer outra causa, não podem oferecer resistência. Como assim por qualquer outra causa não podem? Um tetraplégico. Um tetraplégico, né, ele tem uma deficiência física, né? Ele tem consciência daquilo que acontece, ele tem discernimento daquilo que está acontecendo com ele, mas ele não pode o quê? Oferecer resistência. Então, se uma pessoa, por exemplo, né, chega perto um agente chega perto dessa pessoa tetraplégica e esfrega nessa pessoa tetraplégica seus órgãos sexuais, por exemplo, com fins libidinosos, estaria aí configurado o estupro de vulnerável, justamente porque essa pessoa não teria como oferecer resistência, né? Por exemplo, nós temos aí um caso famoso, inclusive, né, de médicos aí de um médico que teria abusado aí de paciente enquanto essa paciente estava anestesiada. Enquanto a paciente está anestesiada, ela não tem capacidade de oferecer resistência. Então, quando o agente também coloca, por exemplo, lá em cidade universitária, eu lembro que isso acontecia muito na minha cidade em Viçosa, a cidade que eu estudei, né? Muitos casos dessas micaretas e festas que os rapazes colocavam aí o Boa Noite Cinderela ou outras substâncias na bebida da menina, e quando essa menina já estava um pouco desacordada, ele levava para casa dele e ali tinha um ato sexual. Essa menina acordava, ela nem se dava conta do que tinha acontecido. Inclusive, muitas vezes esses crimes, né, eles não tem nem a pessoa nem se dá conta, porque às vezes ela pensa que ela bebeu demais, que ela fez besteira, enquanto na verdade ela foi estuprada ali. Foi estuprada, Úrsula? Ela foi para casa do menino porque ela quis, sim, mas ela estava numa situação em que ela não tinha como oferecer resistência. Outro caso, a menina tá muito. Um caso que tem muita discussão, dá muito problema, questão probatória é dificílima. São os casos, pessoal, por exemplo, em que a vítima ela está embriagada, né? A vítima embriagada é uma questão muito delicada, porque até que ponto, né, que eu vou considerar aí essa embriaguez apta a excluir esse consentimento válido aí, para considerar que a vítima não tinha capacidade de oferecer resistência e tratava-se de uma vítima vulnerável, porque a pena é muito alta do estupro de vulnerável. Então, duas coisas, são dois jovens, por exemplo, aí, embriagados, que saem de uma festa e depois, no outro dia, a vítima não se recorda, né? Tudo vai ter que ser analisado no caso concreto, mas eu já vi situações em que fica difícil. A vítima acorda, ela não sabe o que ela fez, o que ela foi parar, ela bebeu, e aí fica aquela questão, aquela discussão, né? Mas bebeu e fez porque queria, tem umas brincadeiras e algumas piadinhas, mas a situação é muito séria. Não é porque a vítima está embriagada que ela perde a dignidade sexual dela, né? E que ela não merece ter a sua dignidade sexual tutelada. Então,
é uma situação que complica muito para o judiciário para fazer prova, porque geralmente são situações em que vai estar a vítima e o agente, tá bom? O contexto probatório aí fica difícil, não tem testemunha, e nessas situações a gente acaba vendo duas coisas podem acontecer, né? A gente pode ver tanto a impunidade, ou seja, tanto situações em que realmente o agente se aproveitou do estado de embriaguez da vítima, em que ela não poderia oferecer resistência, e aí acaba não tendo como provar essa situação e o agente ficando impune, como também o contrário, às vezes o agente sendo punido por uma situação em que na verdade não configuraria aí essa questão da vulnerabilidade, né? É complicado e o juiz ele precisa de estar cercado aí de um arcabouço probatório, de circunstâncias fáticas, e muitas vezes a palavra da vítima ela é o único meio de prova aí para esse momento, né? É bem delicado essa situação. Inclusive, nós vamos tratar no debate se há impunidade com relação aos crimes contra a dignidade sexual, porque os crimes contra a dignidade sexual no país, né? Os índices são alarmantes, estupro de vulnerável, sobretudo, e no debate que nós vamos fazer ao finalizar o capítulo, a gente vai trabalhar todos esses aspectos que envolvem essa questão, tá bom? Então, como eu falei, sujeito ativo do estupro de vulnerável pode ser qualquer pessoa. Sujeito passivo é crime próprio. O que significa ser crime próprio? Que não é um crime comum, ou seja, eu preciso necessariamente de uma qualidade especial da vítima. Como eu disse, somente pode ser vítima menor de 14 anos, aquele que por uma enfermidade ou doença mental não tem a capacidade, né, de discernimento para consentir com o ato, ou aquele que por qualquer outra causa não possa ir oferecer resistência ao ato sexual, tá bom? E aí tem uma seguinte situação, pessoal, vamos lá. Imagina que você, né, tá numa festa, um menino tá numa festa, o menino tem aí 20 anos e ele tá numa festa. E na entrada dessa festa, né, dessa boate, é exigido o documento de identificação. Então, você apresenta o seu documento de identificação, porque nessa festa só podem entrar maiores de 18 anos. Ok. Nessa festa, esse rapaz bebe e acaba flertando com uma menina muito bonita. E aí ele vai e leva essa menina para o motel ao final da festa. E aí, quando chega no outro dia, ele recebe voz de prisão. Voz de prisão sob acusação de estupro de vulnerável. Ele fala, olha, você dormiu com a Maria? Dormi. Onde você conheceu Maria? Conheci Maria na boate ontem, numa festa, nós fomos para um motel, tivemos relação, mas está sendo preso por estupro. Mas não, ela quis ter a relação sexual, eu não forcei ela a nada, ela quis, não, estupro de vulnerável. Você teve relação com uma menina de 13 anos. Percebam, olha que situação aqui que envolve esse caso. O agente, ele está numa festa que só entra maiores de idade. Ele presume, portanto, que todas as pessoas que estão lá são maiores de idade. E ele sai com essa menina acreditando que essa menina era uma menina maior de 18 anos, mas não. E aí? Esse agente vai responder pelo estupro de vulnerável? O que vocês acham? Boa essa questão, né? É justo ele ser punido pelo crime de estupro de vulnerável? Quais são, pessoal? Aqui vocês vão voltar lá na análise dos elementos do crime. Quais são os elementos do crime? Crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Dentro aqui do fato típico, nós temos que ter o quê? A tipicidade formal. Vou deixar uma questão aberta no SIGA, para que vocês, no fórum, aliás, de discussão, para que a gente debata essa questão. Vou dar uma pista, para que vocês entendam se esse rapaz praticou crime, ou o crime de estupro de vulnerável, ou não, tá? Estão lembrados do erro de tipo? Pronto, não falo mais nada. Vão lá
Leiam o artigo 20 do Código Penal, que trata do erro de tipo, e vejam aí se vocês conseguem chegar na resposta, se ele vai responder ou não por estupro de vulnerável, sendo que ele não sabia essa condição relacionada à minoridade da vítima aí, sendo que a vítima era menor de 14 anos, tá bom? Consumação do estupro de vulnerável é um crime material, ou seja, preciso do resultado naturalístico. E aqui, então, o resultado naturalístico é ofensa à dignidade sexual da vítima. Então, eu preciso de ter a conjunção carnal, né, que é a introdução total ou parcial do pênis na vagina. Eu não preciso, ou seja, é prescindível ejaculação ou orgasmo, tá bom? Basta a introdução total ou parcial do pênis na vagina da vítima, ou a prática de outro ato libidinoso, tá? É o momento em que se concretiza aí o ato libidinoso, seja lá o sexo anal, masturbação, felação, qualquer outro tipo aí de ato libidinoso diferente da conjunção carnal, ok? A tentativa é possível, no exemplo que o agente ele convida, por exemplo, uma criança, né, pela internet para que vá até a casa dele, e aí a mãe consegue ver essa mensagem e chega lá e impede aí os atos que a conjunção carnal ou outros atos libidinosos ocorram, tá bom? E aí a tentativa é possível, e trouxe um exemplo para vocês. Tem as modalidades, pessoal, qualificadas do estupro de vulnerável, tá lá no parágrafo 3º e 4º. Parágrafo 3º, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é uma pena de reclusão de 10 a 20 anos. Percebam como que eu sei que é uma modalidade qualificada, justamente porque o legislador trouxe uma circunstância mais reprovável e no preceito secundário combinou uma pena com novos limites mínimos e máximos, né? Ele elevou os limites mínimos e máximos, justamente por quê? Porque aqui no caso do parágrafo 3º, da conduta, resultou lesão corporal de natureza grave, tá bom? E também, se a conduta resultar morte, eu vou ter uma outra pena, que é o quê? Reclusão de 12 a 30 anos, tá bom, pessoal? O que eu quero chamar a atenção para vocês? Tanto o parágrafo 3º quanto o parágrafo 4º são classificados como modalidades pré-ter-dolosas do crime de estupro de vulnerável. O que é um crime pré-ter-doloso, pessoal? Estão lembrados? É aquele em que há dolo no antecedente e culpa no consequente, tá bom? Então, o agente ele tem dolo na conduta aqui, qual seja na prática da conjunção carnal ou outro ato libidinoso, e o resultado, lesão corporal ou morte, ele advém a título de culpa. Por quê? Porque se o agente tem a intenção de praticar a conjunção carnal e logo em seguida ele tem o dolo de matar a vítima, ele vai responder em concurso material pelos crimes de estupro de vulnerável e também pelo crime de homicídio. Assim como se o agente tem a intenção de praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com a vítima considerada vulnerável e ele também tem intenção, após isso, de lesionar a vítima, ele vai responder em concurso material de crimes, tanto pelo estupro de vulnerável quanto pela lesão corporal. Sendo concurso material, o que o juiz faz? Faz o cálculo de cada uma dessas penas, estupro de vulnerável, lesão corporal, ou estupro de vulnerável e homicídio, e depois, ao final, ele aplica o quê? O sistema do cúmulo material. Ele soma essas penas e é a pena que o agente vai receber. Agora, se o agente, né, se o resultado, ele advém lesão grave ou a morte, ele advém a título de culpa do agente, em decorrência do estupro, aí o juiz já vai pegar a pena aqui do parágrafo 3º ou do 4º, a depender se o resultado é lesão corporal grave ou a morte, tá bom? Então, nesse caso, pessoal, o juiz ele já vai ter aqui para a primeira fase, como ponto de partida, esses novos limites, de 10 a 20 ou de 12 a 30 se ocorrer a morte, tá bom? Então, ele já vai direto lá no parágrafo 3º e 4º se
esses resultados tiverem ocorrido a título de culpa. Se o contexto probatório evidenciar que o agente teve dolo com relação a esses resultados, aí o juiz aplica aí a questão do concurso material de crimes e faz a dosimetria de cada um e soma as penas. Aí vai lá, se for morte, 121, com o 127A, e se for lesão grave, já vai o 129 com 127A, tá bom? E aí, pessoal, com relação ao estupro de vulnerável, são essas considerações que eu tinha para fazer para vocês. E eu vou deixar a questão que eu deixei aqui, que eu fiz a indagação para vocês, no fórum para a gente poder discutir lá, tá bom? Um abraço para vocês, até mais.